Marcelo, a música era uma antes do Beethoven e virou outra depois. Por quê? Perguntas difíceis, tentar encontrar uma resposta boa para uma pergunta incrível como essa daí. Quem é esse tal desse Beethoven? Por quê? O que é a música erudita, a música de concerto, a música ocidental, da onde que ela veio, como que ela se transformou, o papel da igreja, o papel da aristocracia, da monarquia, as simetrias ou as faltas delas. Agora, o Beethoven consegue fazer uma coisa ao longo da sua trajetória de música que nos traz um impacto tremendo e que provavelmente é o grande motor dessa revolução. Ele coloca o ser humano, ele coloca o próprio compositor no centro da questão musical. É como se, em uma obra musical, ele não quisesse apenas descrever o sol, a lua, as estrelas, o mar, a natureza ou uma sensação. É como se ele quisesse traduzir em forma de música a sua sensação, a sua aspiração, a sua necessidade como ser humano. E ele consegue fazer isso daí através da música. E ele muda o tal do discurso musical. Ele muda a gramática, ele muda exatamente a maneira de combinar as notas, a duração das obras. Isso tudo ele faz no início do século XIX. É um momento espetacular na história da humanidade. De uma forma mais prática, dizem até que mudou a forma como as pessoas se comportavam dentro da sala de concerto, que antes as pessoas até conversavam durante um concerto e que a partir de Beethoven as pessoas ficaram quietas, prestando atenção, focadas na música. É verdade isso? É bem possível. A gente tem vários tipos de relatos peculiares a respeito da audição de músicas de Beethoven. Por quê? Entre outros motivos, o Beethoven mudou o tamanho, a duração das obras musicais. Então, até então, música era uma atividade sociocultural de caráter provavelmente mais leve do que qualquer outro. Porque a outra opção do fazer musical era música para um evento religioso, portanto, elevação espiritual, e muito provavelmente o acompanhamento de alguma situação, digamos, militar. Então, a música social começou a se tornar cada vez mais elaborada, exigindo de quem estivesse ouvindo uma atenção para não perder o fio da meada. Ora, nós moramos num país que tem alguns expoentes na utilização da nossa língua com o objetivo de nos dar uma informação ou uma ideia. Quando a gente pensa, por exemplo, no Carlos Drummond de Andrade, a narrativa dele é peculiar. Quando a gente pensa no Vinícius, idem. Se a gente vai para o Guimarães Rosa, se a gente não presta bem atenção naquilo que está escrito, a gente se perde, inclusive nos neologismos. Então, o Beethoven, de uma certa forma, se torna uma mistura, vamos dizer assim, de Vinícius com Guimarães Rosa no fazer musical. Ou você presta atenção ou você não entende o fio da meada. O Guimarães Rosa é bom, hein? Em relação às sinfonias dele, o que os especialistas acham? Qual a melhor, a quinta ou a nona? Eu deveria te provocar. Entre a quinta e a nona, muitos especialistas preferem a terceira. Boa! Boa. A terceira que ele fez para a Revolução Francesa, não foi? Exatamente. Na verdade, é o Napoleão. O Beethoven tinha ideais libertários. Os ideais dele estavam de acordo com os ideais da liberdade, igualdade e da fraternidade. E o Beethoven achava que o Napoleão estava chegando para liberar o povo europeu do jugo, da tirania, da aristocracia. E aí o Napoleão se coroa imperador. E o Beethoven fala assim, esse cara quer se transformar em mais um deles. E aí ele risca a dedicatória ao Napoleão.
vira a Sinfonia Heróica. A memória de um grande homem, dizem alguns, e tudo mais. Essa Sinfonia Heróica é um grande marco naquilo tudo que a gente estava falando. E ela começa já de maneira contundente. São 2 grandes acordes. Ele faz tchá, tchá. Quem está na sala conversando não consegue ficar indiferente a esses 2 gritos da orquestra. Presta atenção em mim, presta atenção em mim. E aí começa uma melodia leve. E aí ele brinca com a harmonia, ele vai para um acorde muito tenso. E todo mundo fala, nossa, o que é isso? O que ele estava fazendo? Né? E aí ele volta para a melodia leve. Então, ao longo da sinfonia, ele alterna esses momentos de muito susto, de situações inesperadas, com melodias leves e agradáveis. Ele estabelece também padrões rítmicos que não são exatamente simétricos, como era tão querido na estética do classicismo. Tudo simétrico, são 2 compassos, 4 compassos, 8 compassos, tudo muito... E o Beethoven começa com os seus acordes repetidos, pá, 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 e volta para a melodia. Entendeu? Então ele vai dando sustos e mais sustos nessa sinfonia. É claro que a essa altura dos acontecimentos tem a questão política, mas tem a questão da audição dele. Beethoven começou a perceber que ele estava ficando surdo. Ele tinha 26 anos de idade. Ele era jovem. 26 anos de idade, conseguindo conquistar um espaço dentro do universo da música de concerto. O compositor, pianista, improvisador é surdo. O que o povo vai dizer? O que os críticos vão dizer? O que os outros músicos vão dizer? A minha carreira acabou. Ele briga, inclusive, com Deus. Por que você me dá esse talento se você me tira a audição? Então, essa sinfonia vem com esses questionamentos também. Essa é uma segunda fase do Beethoven, é quando ele começa a reclamar de tudo, a questionar tudo, a buscar uma outra saída. Depois da terceira, obviamente, vem a 4ª sinfonia, que é tranquila. Mas aí vem a 5ª sinfonia. A sinfonia que tem gente que chama de destino. Essa daí que é uma das mais incríveis. Ele pega 4 notas, pá, 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 pá. Mas e ele estabelece... É a mais pop, né? A mais conhecida. Todo mundo conhece aquilo. Tan, 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 tan. O mundo inteiro conhece esse início. Eu diria de que sinfonia. sim. Eu diria que sim. E depois, o que é muito engraçado, que nos faz pensar um pouco, o Beethoven continua com uma estrutura, com essas mesmas 4 notas, conversando de um naipe para o outro. Piripipom, 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 piripipom. O que é engraçado é que aí a gente até começa a conjecturar sobre a possibilidade da música de concerto estar conversando com a música popular. Que talvez essa célula tenha vindo de algum lugar do Oriente Médio, de algum lugar do norte da África, e que depois atravessa o Oceano Atlântico nas naus portuguesas e chega no Brasil, se tornando, em um determinado momento posterior, um elemento importante na nossa música popular. Quiriquitom, quiriquitom, quiriquitom. O choro, por exemplo, usa muito dessa célula. Você vê que é interessante? Divertido, né? Com certeza. Agora, o Beethoven é pop, não é? O Tom Zé disse que a música que traduzia para ele São Paulo era por Elise, por causa que ele tocava no carro de gás, né? Pelo São Paulo caminhão inteiro. De gás, é verdade. Então ele disse: a música de São Paulo é por Elise. Então, o Beethoven é um cara, ele é um cara muito. O Beethoven é pop, ele é completamente pop. Ele é um cara do povo. Quando os caras falavam não, ele chegava no castelo, né? E ele ia entrar pela porta principal, diziam a ele: não, aqui você não pode entrar por aqui. Você entra por trás com os músicos. Aqui é só a entrada da realeza. E o Beethoven respondia: eu sou um compositor, eu sou um criador, eu sou rei também. Então dá licença que eu vou entrar pela porta principal. Uhum.
Engraçado isso daí, né? Os músicos eruditos sempre entraram pela porta dos fundos. Os músicos eruditos sempre comem na cozinha, enquanto os convidados estão comendo no salão principal. Daí a gente vai para o palco tocar. E o Beethoven falava, não, nós somos a elite da criação. Então a gente tem que ter as melhores entradas, os melhores lugares, e todo mundo tem que prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. E aí é claro, né? É claro que o povão, claro, se sente representado pelo Beethoven e ele se torna cada vez mais pop. Com certeza. Diz que ele não fazia nenhuma saudação daquelas de reverência diante de um rei, uma rainha, que ele se negava a fazer. Né? Ele não fazia mesmo. É. E o negócio dele era esse daí. Eu faço uma coisa nova. Eu sou um criador. Por que eu vou abaixar minha cabeça para você? O que você fez? Além de ter dinheiro, por exemplo. Claro. Beethoven era tremendo. Aí vem uma terceira fase. Depois, porque você fala a terceira sinfonia abre esse questionamento sobre as simetrias e sobre as obediências. Essa segunda fase é a fase do questionamento. A terceira fase, em compensação, é a fase na qual ele começa a fazer as pazes com tudo que tem ao seu redor. Ele tem, na grande missa solene, o momento de fazer as pazes com Deus. A missa solene, grande missa solene, é uma obra leve, apesar de longa, né? É uma obra leve, ela é gostosa de ouvir. Depois, o próximo momento é as pazes que ele faz com os homens, que o incomodaram tanto. Beethoven nunca conseguiu casar, o Beethoven, né? Ele tinha problemas com a sua família, ele apanhou do pai, né? Do irmão. Ele não gostava de gente, era muito solitário e não gostava de pessoas. Tadinho, eu acho que ele até gostava das pessoas, mas ele não conseguia conviver com elas. É possível que ele tivesse alguma espécie de sociopatia, ou então talvez a questão da surdez fosse complicada. Mas aí o que ele faz? Ele pega e escreve uma nona sinfonia que tem um texto que diz: vamos ser irmãos, né? Não ao ódio, sim ao amor, fraternidade, nós somos amigos. Essa é uma das essências do texto do Ode à Alegria, não é? Do último movimento da nona sinfonia. E ele está falando, gente, é união. Aqui o barato é confraternização, é alegria. Ele faz as pazes com os homens. Esse é um momento importantíssimo, porque ele coloca no palco uma orquestra sinfônica, solistas vocais, um coro, para fazer uma sinfonia. Isso não era mais hábito. Na verdade, não era hábito fazer tudo isso daí. E uma obra tão longa, é mais de 1 hora de duração, só nessa nona sinfonia. O público levou um susto danado quando ouviu essa música. Existem lendas que dizem que o maestro mandou trancar as portas do teatro, que assim, quando a sinfonia acabou e as pessoas queriam ir embora, elas não podiam. E aí ele tocou de novo essa sinfonia para todo mundo ouvir mais uma vez e começar a entender. Uhum. É claro que depois de tudo isso grandioso que ele fez, tanto com a missa solene quanto com a nona sinfonia, ele precisava de um momento de intimidade para fazer a música dele se tornar novamente o elemento de uma conversa entre amigos. Aí surge de novo a música de câmara. As últimas obras que o Beethoven escreveu, nos seus ciclos de transformação, são os seus quartetos de cordas. Os quartetos de cordas, os últimos quartetos de cordas, que tem gente que diz que não é mais música, é filosofia. Esses últimos quartetos de cordas mostram um Beethoven cada vez mais humanizado, um Beethoven cada vez mais simples. Em um dos movimentos, ele agradece a Deus por uma melhora na sua saúde, esse é o quarteto Opus 132, e no outro quarteto ele reclama da senhoria que batia com uma vassoura no piso do apartamento dele quando ele começava a tocar piano fazendo muito barulho. Pom, 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 pom. Então existe o humor tipicamente haydniano, mas o humor no Beethoven, aquele compositor sempre de cara sisuda. O último quarteto dele, o 135, é quase que uma grande piada musical. É claro que não é uma piada musical, porque o movimento lento é um movimento
de transcendência emocional, de profundidade. Ele é denso, ele é escuro. Mas esse é o Beethoven. Dizem que ele era um homem bastante difícil no relacionamento. Inclusive o Goethe, deixa eu ver o que o Goethe dizia dele aqui, que ele era completamente indomável. Ele era indomável. O Beethoven é aquele negócio. Nós tivemos o exemplo de uma outra pessoa, 2000 anos atrás, que chegou e falou: eu não vou pagar tributo para o seu rei, porque o meu rei é outro. Né? Sem querer entrar em nenhuma espécie de polêmica, o Beethoven teve a força e a coragem de olhar para uma Europa que era dirigida tanto pela força da igreja, tanto política quanto econômica, e a força dos monarcas, e dizer: eu não vou abaixar minha cabeça para você. Isso não é pouca coisa. Né? Naquela época não se falava sobre direitos humanos, não se falava sobre a representatividade das pessoas e tudo mais. Quem era o Beethoven? O Beethoven era, na verdade, ele era um imigrante. Ele nasceu na Alemanha, estava vivendo na Áustria, né? Ele não tinha família constituída. Ele estava ali, era ele e ele só. Então ele poderia apanhar para valer, como, mesmo que fosse figurativamente, como consequência dessa sua rebeldia. Mas ele acreditava no valor do que ele construía através da música. Ele acreditava no poder de transformação da música diante das pessoas. Esse plano metafísico da música. Quando a gente pensa em termos de música clássica, música de concerto, música erudita, esses nomes bonitos, a gente imediatamente pré-estabelece um distanciamento entre aquele que não conhece e esta música. Por outro lado, quando a gente apenas se permite ouvir a música que esses caras escreveram, a gente percebe e a gente sente uma força tremenda, uma confusão tremenda e uma resolução igualmente tremenda. Esse é o processo da escrita de todos esses caras. Você não precisa entender a música clássica para perceber e sentir tudo isso. E isso é que é legal. E isso é o que o Beethoven falava. Sabe? A música tem esse poder de transformar as pessoas. Tem o poder de elevar as pessoas. Então, a gente tem que ter acesso a ela e a gente tem que dar acesso a esta música para todas as pessoas poderem usufruir desses momentos de transcendência. Esse cara não era fraco, não. Não, não era mesmo. Agora, Marcelo, uma pergunta. É possível compor e até reger sendo surdo? Perguntas difíceis. Eu não sou surdo, então eu só posso te responder de maneira hipotética. A respeito da composição, isso eu posso responder de maneira prática, porque o Beethoven não era surdo de nascença. Ele começou a lidar com a música ainda muito pequeno, né? E como eu falei, se os sinais de surdez dele chegaram aos 26 anos de idade, levaram ainda diversos anos até que ele perdesse a capacidade de ouvir. Ao longo desses, sei lá, 30, 35, 40 anos de vida em que ele ainda ouvia música, ele conseguiu construir uma memória de sons, fossem eles individuais, fossem eles coletivos. Essa memória era o que permitia que ele ouvisse internamente, ouvisse dentro da cabeça dele aquilo que ele queria. Né? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu vejo as pessoas correndo com fone de ouvido. Quando eu vou fazer a minha atividade física, que não seja natação, eu gosto de não usar fone de ouvido e, na medida que eu vou correndo ou andando de bicicleta ou fazendo essas atividades, na minha cabeça eu vou ouvindo as músicas. Aproveito a minha passada, que vai estabelecer uma pulsação. Tchan, 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 tchan. E aí, na minha cabeça, eu fico ouvindo música. E na minha cabeça também, eu estudo muitas vezes o repertório, por exemplo, do quarteto que eu vou tocar. E aí, eu canto internamente as 4 partes diferentes ou as 4 partes alternadamente, combinando. Esse é um exercício que eu gosto de fazer. Então, eu suponho que o Beethoven fizesse isso daí também na hora de compor a sua sinfonia. Agora, no que diz respeito a reger uma orquestra, e isso daí é uma coisa que a gente já viu, surdos ouvindo música. O surdo, muitas vezes, não ouve o som,
mas ele ouve a reação do ar ao impacto do som, né? Quando a gente olha, por exemplo, o alto-falante, e a gente vê que a parede do alto-falante se mexe para cá e para lá, essa é a movimentação do ar que é impelida pelo som. O surdo sente esta vibração. E a partir dessa vibração, eu suponho, o Beethoven era capaz de conduzir uma orquestra se ele tivesse com os pés no chão, sentindo a vibração que vinha dos instrumentos. Isso é um negócio que é muito legal de fazer. É claro que não é fácil, é óbvio que ele gostaria de ter ouvido, né? Dizem que quando ele regeu, acho que foi pouco antes dele morrer, quando ele regeu a nona sinfonia, na verdade ele tinha uma pessoa conhecida dele e tal, que ficou entre os músicos e que fazia alguns sinais para ele entender o que estava acontecendo para ele reger. Existem diversas lendas a respeito disso, é meio difícil. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas sim, eu já ouvi essa lenda. Não sei se a pessoa também estava tocando, se estava só ouvindo, se estava atrás dele, se estava de lado. Você sabe, eu vou te contar, eu queria te contar isso daí, eu queria compartilhar com vocês todos isso daí. Anos atrás eu tive uma oportunidade extraordinária na minha vida. Eu fui para a Alemanha, eu fui para Bonn, que é a cidade onde ele nasceu. E naquela cidade eu conheci a casa onde ele nasceu, a casa onde ele cresceu, e que se tornou o Museu Beethoven. Então tem diversas coisas, diversos artefatos, objetos, instrumentos, partituras, coisas do cotidiano dele que foram preservadas, que estão nessa casa. Em uma das salas tem uma galeria de vidro, um armário de vidro, e dentro desse armário de vidro você tem, um do lado do outro, aquelas cornetinhas. São pequenas cornetinhas que coloca no ouvido, né, para amplificar o som. A primeira cornetinha é mais ou menos deste tamanho, ela deve ter não mais do que 8 centímetros, talvez 10 centímetros. A próxima cornetinha é um pouco maior. A próxima é um pouco maior. E assim sucessivamente, até a última corneta que está nessa vitrine de vidro, e você olha, tem um elo que passa por cima da cabeça, onde se prende uma corneta que é mais ou menos do mesmo tamanho que uma campana de um trombone baixo, que é alguma coisa próxima de 1 metro de tamanho, com uma abertura de campana que tem ao menos 30 centímetros. Essa coisa ele pendurava na cabeça dele e com essa coisa ele focava a sonoridade externa para ver se isso conseguia ajudá-lo a ouvir. Você imagina você passar por uma situação como essa, sendo compositor, ter que ouvir e botar um bagulho desse pendurado na tua cabeça, você sendo Beethoven? Nesse momento que eu me dei conta, Cunha, isso daí que é legal, que o Beethoven, mais do que um titã, mais do que um gigante, mais do que isso, mais do que aquilo, Beethoven é um ser humano, Beethoven é uma pessoa, né? Que no final do dia, como eu, como você, como todos nós, tem as suas certezas, mas principalmente tem as suas dúvidas. E isso ele colocava na partitura. Aliás, as partituras do Beethoven, quando você olha para o manuscrito do Beethoven, é tudo rabiscado, é tudo tenso, é tudo nervoso. Ele escreve seu burro, não é assim. Ele risca com força sessões inteiras, faz alguma coisa melhor do que isso. Ele dá recados para si mesmo. E aí, finalmente, ele passa a limpo algumas coisas. Beethoven era um ser humano. A coisa não vinha perfeita para ele, nada aparentemente foi fácil. Engraçado, né? Foi nesse momento que eu consegui me relacionar com o Beethoven como ser humano. É claro que como vulto, né? Ele é gigante. Agora, como ser humano, ele é como nós. E nesse momento eu consegui começar a enxergar dentro da música dele as mesmas dúvidas que eu, como ser humano, você, os outros músicos, as outras pessoas, também temos. Né? Essas dúvidas, essas questões, tudo isso daí
se tornando um assunto humano, me permitiram começar a tocar, eu diria, melhor a música dele. Porque o objetivo final não era a música, o objetivo final é a conversa entre as pessoas, entre os seres humanos. Isso é incrível, né? É quase a mesma coisa que o Prometeu nos dá fogo, né? Uhum. E por que 250 anos depois ouvir Beethoven? Por causa de tudo isso que eu estou falando, né? O Beethoven é o artífice de uma transformação em um padrão de comportamento, tanto social quanto cultural. Eu diria que muito provavelmente político também. Quando ele não abaixa a cabeça para a tal da autoridade, você sabe com quem você está falando? O Beethoven responderia: eu sei, e você? Você sabe com quem você está falando? Isso daí nós estamos falando de uma Europa com uma sociedade de classes hiperestatizada, e ele era pobre. Ele não era rei, ele não era nobre, ele não tinha. Aliás, um dos grandes amores da sua vida não pôde ser consumado exatamente por causa disso. Ele era apaixonado por ela, ela era casada, ela tinha 4 filhos, ela queria se separar do marido, ela também era apaixonada pelo Beethoven, mas ela disse, eu esqueci o nome dela agora, então eu não vou falar para não correr o risco de falar bobagem. Ela vira para o Beethoven e fala assim: se eu me separar do meu marido e casar com você, eu perco a guarda dos meus filhos. Eu não posso fazer isso. Aí o Beethoven falava: mas por quê? Ela falava: porque você não é nobre, e ele é. E o Beethoven teve que engolir isso daí. Virou para ela e falou: até logo, muito obrigado, eu gosto muito de você, mas enfim, se não dá, não deu. Foi embora. Uhum. E aí foi escrever música repleta de sentimento, repleta de tristeza e de revolta por causa disso. Sim. E quando a gente ouve quando a gente ouve uma canção como o Yesterday, ontem eu era, né, o Yesterday, que fala que ontem eu sabia, hoje eu já não sei mais, eu acho que o Beethoven fazia isso daí já, né, em 1800. Uhum. Aliás, dizem que Because é inspirada em Beethoven. Não sei se você ouviu falar nisso. Que John Lennon Não, isso eu não ouvi falar. Deixa eu ver aqui, eu anotei em algum lugar. O John Lennon estava com a Yoko estava tocando... O que é isso? A Yoko estava tocando alguma música no piano do Beethoven e o John Lennon disse assim: toca de trás para diante. Reza a lenda, né? E ele, assim, Sonata ao Luar, ela estava tocando. E Nossa! ela tocou algumas notas de trás para diante e ele compôs Because. Nossa, eu vou checar essa história agora. Eu fiquei É uma super lenda. fascinado. É uma lenda. Nossa! Dizem que foi por aí. Nós estamos falando de Marcelo, várias lendas, né? várias lendas, né? Para um homem dessa magnitude tem que ter muitas lendas, né, na volta dele. Né? Mas o John Lennon também, né? Também outro, né? É outro que não é fraco. Não é fraquinho, não. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista. Cunha, muito obrigado a você. O Beethoven vive no nosso coração. O Beethoven está presente na nossa vida de milhões de maneiras que a gente provavelmente nem sabe. E eu queria te agradecer imensamente por esse espaço. Cara, você é sempre incrível, é sempre um prazer falar com você, debater e compartilhar de tudo isso que você sabe. Muito obrigado, grande abraço. Você. Espero que no próximo Festival de Inverno a gente possa ir para Campos para apresentar alguma coisa. Nossa! Lá, né? O próximo Festival de Inverno, o próximo programa Metrópolis. Eu estou com saudade de te encontrar no estúdio. Eu também, eu estou louco, eu estou com saudade de ir para o estúdio também.